Sou candidata à presidência da República porque eu ainda tenho a capacidade de me indignar e não aceito que um Brasil tão rico tenha um povo tão pobre. Boa tarde, Simone. Obrigada pela entrevista. Por que a senhora deseja ser presidente do Brasil? Por amor, porque eu luto pelo Brasil desde os meus 14 anos de idade, quando eu fui para as ruas lutar por Direta Já. E nós avançamos muito para vermos hoje o Brasil retroceder 30 anos nos índices sociais. O Brasil voltou de novo ao mapa da fome. Nós somos um país tão rico que alimenta o mundo e não temos hoje a capacidade de alimentar direito 33 milhões de brasileiros, 5 milhões de crianças dormindo com fome todas as noites e uma polarização ideológica odiosa que está levando o Brasil para o abismo. O cidadão brasileiro não quer saber se você é de esquerda ou de direita, ele quer saber o que o governante, o que o presidente da República, o que o governador vai fazer para a sua vida. Né? De que forma ele vai abrir postos de trabalho, de que forma ele vai dar dignidade, de que forma ele vai garantir creche para os seus filhos, uma saúde decente, casa para quem não tem. Então, assim, sou candidata à presidência da República porque eu ainda tenho a capacidade de me indignar e não aceito que um Brasil tão rico tenha um povo tão pobre. O povo brasileiro voltou a sofrer com a inflação. Como a senhora pretende reduzi-la? Tirar o presidente da República do poder é o primeiro passo. A política macroeconômica, e portanto a inflação, ela é reflexo, ela é resultado. Ela não é a doença, né? Ela é um termômetro, é o sintoma de que algo está errado. É assim com os juros, é assim com a inflação. Então, por que a inflação está tão alta? Porque o Brasil vive, além de tudo, de outros problemas, um clima de instabilidade. Se discute se nós vivemos ou não de uma democracia, se nós vamos obedecer os resultados das urnas e vamos aceitar ou não. Um clima de beligerância de nós contra eles, sem uma política de planejamento de programa de país. Nós não sabemos qual é o programa econômico do governo, nós não sabemos qual é o projeto de país de desenvolvimento para o Brasil. Então, quando você tem uma instabilidade institucional, política, uma insegurança jurídica, de não sabe se os investidores não sabem se o governo vai honrar contratos ou não, se as leis vão mudar ao sabor dos governantes ou não, você cria um clima de instabilidade. O que acontece? O dólar sobe, a bolsa cai, no Brasil tudo é dolarizado, a gente lamentavelmente importa a maior parte daquilo que é do dia a dia da mesa do trabalhador brasileiro, que é o trigo para o nosso pãozinho, né, que é o arroz, para o nosso arroz com feijão. Então você paga mais caro pelo fato do câmbio brasileiro estar desvalorizado, ou seja, o dólar está alto, o dólar sobe toda vez que você cria uma insegurança. E é isso que, lamentavelmente, o atual presidente da República faz. Ele cria esse clima de insegurança ao não entender a liturgia do cargo, o tamanho do cargo que tem. Ao falar demais, ele cria uma instabilidade econômica no país. A sua candidatura teve forte apoio do grupo de economistas e empresários. A senhora tem o mesmo poder de aglutinar apoio entre a classe trabalhadora? Essa é uma eleição muito atípica, porque nós temos a eleição onde nós temos os dois que pontuam mais, são os dois candidatos mais conhecidos e mais rejeitados. Eu cheguei agora como a única candidata mulher de um centro, de um campo democrático, porque nós estamos falando agora do MDB, nós estamos falando do PSDB, do Cidadania e do Podemos, mas sou desconhecida por 50% da população brasileira. Então agora é hora de correr atrás do prejuízo. Agora é de aproveitar os espaços eleitorais, dando entrevistas para você, como estamos fazendo, e nos apresentar ao Brasil. Nós temos o melhor programa para tirar o Brasil desse atoleiro em que se encontra. Nós temos o melhor programa para gerar emprego e renda para a população brasileira. Uma das estratégias para alavancar a sua candidatura seria buscar apoio dos prefeitos do MDB. A senhora iniciou essa caminhada e espera colher os frutos já na próxima pesquisa eleitoral? Eu acredito que daqui 15 dias, porque nós temos que esperar sexta-feira começar o horário eleitoral, dá pelo menos uma semana de visibilidade. Então, acho que a partir dos próximos 15 dias a gente pode começar a pontuar. Agora, você é a primeira que me faz essa pergunta, porque todo mundo fala assim, mas você não tem apoio dos governadores, né? Na realidade, o MDB só tem 3 governos e um me apoia, né? A força do MDB, como é a força do PSDB, do Cidadania e do Podemos, vem da sua militância, vem do interior, né? O MDB tem o maior número de prefeitos no Brasil, de vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. Se soma o PSDB, se soma a militância do Cidadania, soma-se a militância do Podemos, nós nos tornamos uma grande força. Então é isso, a eleição está começando agora. O mundo tem mostrado que a campanha não é mais tradicional como antes, né? Não é uma campanha que começa 90 dias antes, onde 90 dias antes era uma fotografia que se repetia até o dia da urna.
As coisas mudam em 48 horas e eu estou extremamente otimista de que nós estamos dando aqui a largada inicial aqui pelo sul do Brasil. Por quais motivos o povo brasileiro não deve votar no presidente Jair Bolsonaro, no ex-presidente Lula e no candidato Ciro Gomes? Eu vou falar de Lula e de Bolsonaro, vou tirar Ciro do processo, porque ele de alguma forma também representa essa tentativa de romper essa polarização. Porque um segundo turno entre Lula e Bolsonaro vai levar o segundo turno para 31 de dezembro de 2026. O Brasil não vai ter paz. Sem paz, onde um não quer o sucesso do outro, nós vamos ter um Congresso Nacional que vai impedir, e a própria militância vai impedir o sucesso, o avanço das políticas econômicas, das políticas públicas do outro. E a economia brasileira não vai suportar 4 anos. Por mais rico que o Brasil seja, o Brasil não suporta mais 4 anos de polarização, de embates ideológicos, disputas, onde vale muito menos o povo e muito mais 2 personagens. Está na hora de parar de falar de Lula e Bolsonaro e falar mais de Brasil. Em seus discursos, a senhora tem defendido que buscará erradicar a pobreza no Brasil e que também vai investir na criação de creches para zerar a fila de crianças que estão à espera de entrar na escola. Como pretende fazer isso? Bom, eu sou professora. E sou professora exatamente de direito público, como é que se administra um Estado e um país. A gente tem que acabar com essa mentalidade de interpretar de forma muito literal a lei. Dizer assim, a responsabilidade da União é só com o ensino universitário. Responsabilidade do ensino básico é do município. Eu estou falando isso porque eu, como prefeita, ouvia demais isso. A responsabilidade é sua, você tem que cuidar. E não, educação é responsabilidade de todos. Então, o que eu advogo? Tem dinheiro no Fundeb, nós dobramos o investimento no Fundeb, pela nova lei do Fundeb, só falta vontade política. O governo federal, o presidente da República, vai estar ao lado dos prefeitos, abrindo vagas, especialmente para crianças de 3 a 5 anos, que é quando começa a primeira infância, iniciozinho da alfabetização. De 3 a 5 anos, o objetivo é zerar. Não tem creche construída? Vamos acabar com as obras inacabadas. Mas não tem interesse, não dá tempo, vamos contratar vagas nas creches privadas. Mas toda criança tem que estar na escola e toda criança com menos de 5 anos tem que estar na creche. É ali que você forma o início, né? A primeira infância está comprovado pela neurociência o quanto é importante para formar a inteligência da nossa criança. E na outra ponta, então são as 2 pontas que vão ser muito bem cuidadas pelo governo federal, que é o ensino médio. É garantir conectividade, internet, computador na mesa de cada aluno, e o aluno, com a nova reforma do ensino médio que já foi aprovada, ele vai escolher o que ele quer estudar. É óbvio que ele tem que estudar português, matemática, mas ele vai estabelecer os critérios, a carga horária dele, do quanto ele quer estudar outras disciplinas, e o ensino médio ser técnico. Ele já vai começar a aprender no ensino médio, porque aí ele tem 2 caminhos: ele vai para o curso profissionalizante ou ele vai para um banco de uma universidade. A senhora, vencendo a eleição, seguirá com o projeto de privatização do Porto de Itajaí e de concessão das rodovias federais como a BR-470? Primeiro, que eu sou liberal na economia, eu acho que o Estado tem que cuidar daquilo que é do serviço público essencial e compartilhar com a iniciativa privada as obras de infraestrutura e de logística no Brasil. Mas você não tem que trazer isso a ferro e fogo. Aqui eu estou, até que me provem o contrário, eu estou convencida pela gestão municipal, pelas lideranças que nos acompanham, que a sociedade, principalmente de Itajaí, não quer a privatização total. Tem a concessão, mas não quer a desestatização. Isso tem uma razão de ser. Se está dando certo, se atende o interesse público, se é o segundo maior complexo e é um exemplo de case, de caso, de sucesso no Brasil, tem que vir, não há necessidade de você desestatizar. Então, num primeiro momento, me agradou o que eu vi e a possibilidade, se assim for da vontade realmente da população e da própria gestão municipal, de se prorrogar a concessão por mais 25 anos. A BR-470, a gente vive um dilema onde o próprio governo do estado investe na manutenção e também investe em dinheiro para terminar a obra federal. Como que a senhora avalia esse investimento? Você tem que colocar na ponta do lápis. Se o Estado tem condições de concluir esses 70 quilômetros que faltam, eu não sei quantos quilômetros que faltam, isso se fizer com que a tarifa, o pedágio, fique mais barato para o cidadão, é melhor o Estado concluir e, obviamente, depois ele pode leiloar e, com isso, deixar de investir na manutenção, mas com tarifa de pedágio mais barato.
Porque se ele entrega agora na concessão, sem terminar a obra, e isso for embutido no preço também, você está falando de uma tarifa mais alta. Essa é uma decisão do governo estadual que tem que ser respeitada. Eu acredito que o governador vai encontrar o melhor caminho nesse caso específico, mas contará com o apoio do governo federal para que a gente possa garantir qualidade do serviço com tarifas mais baratas. A senhora defende o desenvolvimento do setor ferroviário e da malha rodoviária no Brasil com parcerias com a iniciativa privada. Já pagamos pedágios em várias rodovias. Como seria a proposta de parceria? Para as estradas, para as BRs, para as rodovias federais e de grande fluxo, onde a própria população quer duplicar, não tem outro caminho. Se você precisa duplicar, se você precisa garantir segurança, se ela está já congestionada, você tem que fazer a duplicação. Eu não defendo você colocar na mão da iniciativa privada todas as rodovias, até porque ninguém quer. A gente, lucro, né? Não, a gente já tentou várias vezes, o Brasil fez. Quando a gente fala duplicar rodovias e pedagiar, nós estamos falando assim, a grosso modo, de umas 10, de umas 12 grandes rodovias no Brasil nos próximos 4 ou 5 anos. Ninguém vai pedagiar nem duplicar a rodovia que você não tem fluxo, que você tem segurança. Nós estamos falando de BRs importantes que precisam escoar a produção. A própria população, ela pede por isso, porque ela paga muito mais caro com pneu furado, com mecânica, com a vida que se perde. Então, não é ferro e fogo, não é 8 ou 80. Né? A nossa candidatura, que é uma candidatura de campo democrático, ela representa exatamente isso, o equilíbrio, a moderação, o diálogo. Ninguém faz nada sozinho, nem faz de cima para baixo. A gente só resolve e faz as coisas com moderação, com equilíbrio, com diálogo, ouvindo a sociedade. Nós somos meros servidores da população. É a população que tem que dizer para nós o que ela efetivamente quer. A senhora é uma mulher e de um partido que iniciou como oposição justamente à ditadura militar. Como enxerga esse momento de ascensão da extrema-direita no mundo? É uma razão porque o MDB se ressurge das cinzas e depois de tantos anos resolve ao lado de outros partidos criar a Frente Democrática. É um projeto de país que se inicia agora, mas não termina nessa eleição. De nós fortalecermos de novo o campo democrático no Brasil, para evitar qualquer tipo de susto que possa vir daqui para frente. O que a nossa candidatura representa é um escudo a favor da democracia. Nós estamos prontos para defender a democracia em qualquer circunstância, sobre qualquer hipótese. Nós vamos não só entregamos no TSE o manifesto pela paz nas eleições, mas garantindo que confiamos no resultado na segurança das urnas e que nós vamos aceitar o resultado das urnas e defendê-la até o último instante. A senhora acompanhou hoje a operação que teve aqui em Santa Catarina e em outros estados brasileiros com relação à possibilidade de um golpe de Estado que estaria sendo planejado por alguns empresários em conversas via WhatsApp, se caso o ex-presidente Lula vença a eleição. Qual a sua visão das pessoas ainda defenderem um golpe de Estado em 2022? É extremamente inexplicável, né? Para gente que já viu de tudo, se surpreende, tem capacidade de surpreender ainda na vida. Como é que alguém pode querer abrir mão da sua própria liberdade? Que é isso que significa. Acho que se as pessoas entenderem o que é uma ditadura, né, se as pessoas entenderem a importância de uma democracia, elas não estariam nas redes sociais ou fora delas defendendo qualquer tipo de comportamento antidemocrático. Repito, como é que alguém pode defender tirar seu próprio direito a ir e vir, a falar o que pensa, a decidir nas urnas quem vai ser o seu governante? É ilógico, é irreal. Isso só pode ser coisa de uma meia dúzia que não passa fome, que não tem necessidades, que não tem problemas sociais, pessoas insensíveis que não entendem que o Brasil está chorando. Está chorando, os nossos filhos estão chorando a dor da fome, os nossos pais envergonhados porque não conseguem colocar comida na mesa para a sua família. Nós temos uma legião de pessoas que por conta da pandemia estão aí com filas atrasadas em exames, consultas e cirurgias, gemendo de dor porque estão a distância de 200 quilômetros do próximo posto de saúde. É disso que nós temos que tratar, é esse o Brasil real, né? O resto é fantasia, o resto é algo de quem não conhece o Brasil ou que não tem sensibilidade com o Brasil. E essas pessoas precisam ser, sim, investigadas, é preciso que haja um processo e a justiça vai determinar, porque nós temos, a nossa liberdade, ela é ampla, mas ela não é absoluta. A nossa liberdade termina, o nosso direito termina quando começa o do outro. E quem disse isso é a Constituição. Nós podemos quase tudo, mas nós só não podemos ameaçar a democracia brasileira. A senhora, como candidata a presidente da República, fez uma afirmação cuidadosa sobre a questão do aborto, falando que o Brasil ainda não está preparado para discutir o tema.
Pode nos explicar esse posicionamento? Eu sempre afirmo isso. O homem público, a mulher pública tem que fazer aquilo que a sociedade brasileira quer. A ampla maioria, a mais absoluta da população brasileira é contra o aborto. E eu percebo isso dentro do Congresso Nacional. Então, se me espanta que a cada 4 anos se discuta isso, quando todos os anos o próprio Congresso Nacional diz não à legalização do aborto. Ele diz o seguinte: o aborto apenas nos casos estabelecidos já em lei. Todo esse debate sempre é feito no Congresso Nacional, porque lá é o foro competente. E o Congresso tem dito não. O Congresso é a caixa de ressonância da sociedade. O Congresso vem do povo. O povo elege os seus governantes e o povo elege os governantes para representá-los. Por que o Congresso não amplia os casos de aborto no Brasil? Porque o Congresso ouve as ruas, eles ouvem lá. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de... porque o Estado é laico, eu estou falando das pessoas, inclusive a maior parte da população, das mulheres brasileiras. Acho que toda discussão é saudável. Nada é proibido de ser discutido no Brasil, mas no sentido de avançar a legislação, o Brasil não está preparado. O MDB sempre foi vice nas eleições presidenciais e essa é a primeira vez onde isso se inverte. O MDB é cabeça de chapa e o PSDB é vice. Por quê? Por que houve essa mudança e ela vai funcionar? Boa pergunta. Não sei dizer por quê, mas fico feliz de assumir essa responsabilidade como candidata, né? A primeira mulher candidata à presidência da República pelo MDB, pelo PSDB e pelo Cidadania e pelo Podemos, nessa frente democrática, confiar em mim é algo de muita responsabilidade. Eu aceito com muita humildade, né, sabendo que ao meu lado existem grandes companheiros experientes, capazes de nos orientar em qualquer momento de indecisão. É um corpo coletivo a favor do Brasil. Mas eu acredito que seria a nova fase, a nova face desse campo democrático, um campo progressista que tenha coragem de colocar uma mulher, afinal nós somos a maioria da população brasileira. O que Santa Catarina pode esperar da senhora se for eleita presidente do Brasil? Muito trabalho, espírito público, coragem e honestidade. Quem tem poder é para servir, não para ser servido. Cada centavo do dinheiro público vai ser aplicado com transparência naquilo que o povo precisa e merece. Geração de emprego e renda, educação de qualidade, saúde decente para os nossos filhos e chave da casa própria para muitas mães, para todas as mães que não têm hoje como sustentar, pagar aluguel e sustentar a sua família.